E aí, beleza? Você conhece a história de Peter Parker, né? Que foi picado por uma aranha geneticamente modificada e por 10 anos foi o primeiro e único Homem-Aranha. Uhul! Legal! Foi também o cara que aprendeu a frase que com grandes poderes tem grandes responsabilidades e salvou a cidade várias vezes, não só ela, mas também a sua amada. E depois de alguns filmes se tornou este cara aí. Porcaria. Virou capa de revista, caixa de cereal, single de Natal e tema de festa infantil por aí. Mas também o símbolo de esperança, que não importa o quanto apanhe, sempre se levanta, pois sabe que a única coisa que está entre a destruição da cidade e o caos é ele. E por isso só existe um Homem-Aranha. Na verdade tem mais, e é isso que veremos a seguir. Começando por Miles Morales, um garoto que mora com seus pais no Brooklyn e estava atrasado para a escola nova, no qual passava a semana toda, indo pegar o ônibus, além de cumprimentar toda a galera que gostava dele, colava adesivos por onde passava. Só que o seu pai Davis, que era policial, não curtia muito isso, dando uma carona para ele naquela manhã, e tinha uma outra coisa que o seu pai também não gostava, o tal Homem-Aranha. Mas isso é uma dor de muito policial pela cidade e uma história que contamos depois. Miles também tinha suas dores, como não curtia muito a escola nova, achava meio elitista demais e não tinha nenhum amigo. Mas fazer o que, Era a oportunidade que teve e não queria decepcionar o seu pai, que gostava de fazer ele passar uma vergonha na frente da escola. Pai, eu te amo. Ai, eu te amo. Positivo. O lance é que realmente nessa escola ele não tinha nenhum amigo, e os estudos eram puxados e estava difícil pegar o ritmo. Chegando atrasado na aula de ciências naquela manhã, e teve que usar uma piada segundo Einstein, que o tempo é relativo e talvez ele não estava atrasado, e todo mundo que estava adiantado. Ninguém riu, apenas Gwen Stacy. Bom, apesar de ele estar querendo desistir de sair da escola, era muito inteligente e não conseguiu dar o golpe de ser burro para a professora de ciências. Então, como castigo, seu trabalho era escrever as qualidades em uma redação. Mas daquela noite preferiu sair pelo Brooklyn e visitar o seu tio Aaron, um cara que gostava de conversar muito, tentando ensinar a ele como chegar em uma garota. E também grafitar, Essa é uma arte que seu tio levava muito a sério, mesmo invadindo lugares restritos para isso. E foi nessa que ela apareceu, a Arquimed 42, aranha radioativa de Miles, que depois de terminarem a arte maneiríssima, ela ficou na blusa de Miles Morales. E foi na hora da foto do grafite maneiro que ela agiu, mordendo sua mão, e aí você já sabe, corrente sanguínea, células contaminadas, surgindo um novo Homem-Aranha. Depois de uma boa noite de sono, seu primeiro efeito colateral foi que suas calças encolheram e sua voz na cabeça aumentou. Bom, soava frio na frente das pessoas, tipo da garota que ele conheceu, a Gwen, e na tentativa de fazer o lance do ombro que aprendeu com seu tio, sua mão ficou presa no cabelo dela e foi uma baita confusão para tirar, tendo que ir para a enfermaria do colégio. Foi um prazer. O prazer é meu. Mas a confusão não acabou por aí, que além das risadas da galera na sua cabeça, o chefe da segurança queria pegá-lo por ter fugido da escola na noite anterior. E qual o melhor lugar para se esconder do chefe da segurança? Na sala dele. E bastante atrapalhado, descobriu que podia andar pelas paredes, até pombos grudaram na sua mão. Mas voltando para o seu quarto, em um universo que o Homem-Aranha já existe, ficou na dúvida se podia existir dois Homens-Aranhas, indo ao tal beco do grafite ver a tal aranha. E foi aí, usando sua primeira vez o instinto aranha, que viu o Homem-Aranha de verdade, lutando contra o Duende Verde, tentando impedir que um portal para outra dimensão fosse aberto, e Miles acabou vendo toda essa briga, bem de perto por sinal, indo parar na estação científica secreta que os vilões estavam criando, e inexperiente ainda, Miles foi salvo por Peter Parker, descobrindo ali pelos instintos aranhas que eram iguais. Pensei que eu fosse o único. Somos iguais. Só que ele não precisava ter medo. Peter Parker o ajudaria. Só precisava destruir a máquina do contínuo espaço-tempo ou o colisor. E até daria certo se o Gatuno não atrapalhasse. E o Duende Verde também, Bom, toda aquela estação pertencia ao rei do crime, na verdade, que pagou uma fortuna pelo brinquedinho que abria portais. Bom, ativou o portal do contínuo espaço-tempo e 5 dimensões foram abertas ao mesmo tempo, mexendo com toda a realidade de Nova York. Mas
Mas como Peter Parker viu uma oportunidade de escapar, aproveitou, só que Norma não deixou, colocando a cabeça dele dentro do portal. E daí, uma baita explosão aconteceu. Só que Miles Morales e o Homem-Aranha até que sobreviveram em partes, eu diria. Mas foi o garoto que tinha agora a tarefa de destruir a tal arma, visto que Parker não conseguia se levantar. E infelizmente o Rei do Crime apareceu, e depois do Thanos foi a segunda vez que viu o Homem-Aranha morrer. Só que agora pelo Rei do Crime. E como o garoto deu as caras, Gatuno queria pegá-lo. Então foi perna pra quem tem. Correndo pela estação de trem, Miles conseguiu levar a melhor. Mas ainda corria grande perigo e tinha uma grande missão nas mãos, ainda mais que descobriu que o amigo da vizinhança, o Peter Parker, de 26 anos, foi morto no terremoto. Uma baita notícia triste para todos que viam nele a esperança de uma cidade mais segura. E agora, como Stan Lee iria fazer uma baita falta, comprando um traje do Homem-Aranha que não cabia, e foi ouvir o discurso de Mary Jane, sendo que agora tinha que fazer sua parte. Não se empolga não, garoto. É pra geral. Então foi daí tentando aprender a pular de um prédio no outro que acabou quebrando a chave que Peter Parker deu a ele. E foi até a sua lápide para pedir desculpas, mas outro cara apareceu e soltava teias também, só que Miles, com algum poder elétrico, acabou desmaiando este cara. Mas vamos lá, né? Esse aí é o Peter B. Parker, que foi picado por uma aranha geneticamente modificada e por 22 anos achava que era o primeiro e o único Homem-Aranha. E é a mesma história. Salvou a cidade várias vezes, se apaixonou, se casou, salvou a cidade mais uma dezena de vezes, acabou se separando, perdeu dinheiro com um restaurante temático, sua tia May morreu e acabou sozinho. Mas não importava o quanto a vida batia nele, como o Homem-Aranha sempre se levantava, ou pelo menos tentava, né? E olha que até que descobriu que os cavalos marinhos vivem juntos para sempre. Mas uma coisa estranha aconteceu. Em uma noite dessas, comendo pizza, um portal apareceu e sugou ele do seu apartamento, viajando por outra dimensão, indo parar em Nova York, totalmente diferente. Esse viu morto na TV, mais jovem e loiro, achando que quem matou Peter Parker também o trouxe para essa dimensão. E bom, acabou tentando achar respostas, sendo desmaiado por um garoto. E não só isso, a polícia apareceu e Miles, na tentativa de escapar, gerou uma baita confusão. Difícil até mesmo para os policiais explicarem. Parece um menino vestido de Homem-Aranha arrastando o cadáver de um mendigo atrás de um trem. Uai! Mas em resumo, conseguiram escapar dos policiais e foi na tentativa de tirar algumas informações lá no AP do seu tiro Aaron que Miles descobriu que este Peter Parker viajou de algumas semanas atrás para essa dimensão. Só que esse Peter B. Parker aí não estava muito afim de ajudar nem dar explicações, queria mesmo era se mandar. Se os seus átomos deixassem, né? Pois como estava em outra dimensão, bugava mais do que tudo. Então Miles contou sobre o Rei do Crime, a máquina e a chave que acabou quebrando, e claro, da promessa que fez ao Peter Parker, o Homem-Aranha daquela realidade. Então com isso, meio que convenceu esse Homem-Aranha de saco cheio e preguiçoso, e juntos iriam descobrir como destruir a tal máquina, e passar algumas dicas de como ser Homem-Aranha para Miles. Mas primeiro, um hambúrguer, né? Já que aquela lanchonete na dimensão dele tinha sido fechada. Depois o destino seria Hudson Valley, mas teriam que ir de ônibus, pois segundo Peter B. Parker era para poupar energia. O bicho preguiçoso, viu? Até para pensar era, gerando aquele famoso meme deste filme. O que eu faria se eu fosse eu? Sei lá! Então ele bolou o plano seguinte, que ele iria entrar na Alchemax, seguir o cientista-chefe, baixar as paradas, roubar uma rosquinha e voltar pra lá. E Miles, bom, ficaria de vigia e era apenas por ele olhar e aprender. Fazer o que, né? Irado! Mas o Rei do Crime apareceu, então Miles tentou ajudar, já que viu um Homem-Aranha ser morto por ele, mas um seria muito pra sua cabeça. E até que Peter B. Parker gostou da atitude do garoto. Então, iria roubar os dados de Olivia Octavius, a cientista que trabalhava para o Rei do Crime. Então foi aí que a primeira habilidade de Miles foi revelada, pois quando Peter tentava roubar os dados, Miles ficou preso na luminária. Então para se desgrudar tinha que relaxar, só que fazia isso só quando ouvia Post Malone, e até que deu certo. Só que daí outra habilidade apareceu,
Quando o instinto aranha é ativado, ele fica invisível. Então o plano mudou, né? Miles iria desbloquear o computador e roubar os dados, e ele distrair Olivia Octavius, que achou fascinante o Homem-Aranha da outra dimensão estar vivo. O problema é que ficar muito tempo nesta dimensão poderia se desintegrar. E não era só isso, né? Tinha coisa pior, pois Olivia era também o Dr. Octopus, um pouco mais aprimorado, já querendo acabar com Peter B. Parker. Então Miles teve que escapar com o PC do laboratório nas mãos, dando de cara com a Gwen. Mas em resumo, não precisava do monitor e escapar era a prioridade, né? Da doutora e dos cientistas, que não gostavam nada de Homem-Aranha. Então Peter deu a Miles um lança-teia para ver se o garoto aprendia sobre pressão. Dizem que é a melhor forma de aprender, né? Opa. Bom, correr foi a solução mais óbvia por enquanto, mas com a Dr. Octopus na cola fica mais difícil, né? E essa era a pressão que Miles precisava para aprender a soltar teia. E olha que até que foi maneiro, daria super certo de escaparem se não fosse os bugs de Peter da outra dimensão. E por isso Liv recuperou o computador, mas não se engane, porque mais uma pessoa com poderes de aranha apareceu. Na verdade, uma garota muito habilidosa, por sinal, e era bem conhecida de Miles. Eu sou de outra dimensão. Quer dizer, de mais uma outra dimensão. Que loucura. Tá, vamos lá, né? Mais uma vez. Essa é Gwen Stacy, que foi picada por uma aranha geneticamente modificada e por 2 anos se tornou a primeira e a única Mulher-Aranha. Que fazia parte de uma banda, salvou seu pai, só não conseguiu salvar o seu melhor amigo, Peter Parker. E desde então tenta salvar todo mundo que pode. É muito reservada e de poucas amizades, mas um dia algo aconteceu. Um portal se abriu e acabou indo parar naquela dimensão. Só que foi Miles que ativou o seu sentido aranha e por isso estava ali naquele lugar. E o lance do colisor de dimensões, na verdade, era porque o rei do crime queria sua família de volta, que morreram em um acidente, e ele botou toda a culpa no Homem-Aranha. E segundo Liv, funcionava, já que tinha 2 ou mais heróis naquela dimensão, era só uma questão de tempo para abrirem o portal. E nessa, os 3 aranhas foram até a tia May, que ficou surpresa com o Peter Parker de outra dimensão, mais velho, cansado e gordo, mas iria ajudá-los com o lance do colisor, que ela entendia muito bem. Já que nessa dimensão, ela era um Alfred pro Homem-Aranha, e olha só, tinha até uma Spider Cave com várias coisas maneiras no estilo Batcaverna. Tanto veículos como trajes irados. E não só isso, né? Não foram os únicos aranhas de outras dimensões que apareceram por ali, pois atrás da tia May ainda tinha mais 3 Homens-Aranhas. O Spider-Man Noir, a Penny Parker e o meu preferido, o Porco-Aranha Spider-Man. Todos com a mesma história, que foram picados por uma aranha radioativa e se tornaram o Homem-Aranha. Menos o Porco-Aranha, que na verdade ele era uma aranha que foi picado por um porco radioativo. E Noir é de 1933 e combate o crime em Nova York, sendo um detetive temido e ama milkshake. Já a Penny Parker é do futuro, 3125 para ser mais exato, e tem uma ligação psíquica com uma aranha que mora dentro do robô de seu pai, e são melhores amigos desde sempre. E o Porco-Aranha é fotógrafo do planeta canino, e quando está de bobeira, trabalha que nem cão para combater o crime, e faz outras coisas também. Eu brinco, eu danço, eu quase não me canso. Chega! Cala a boca! O lance que todos queriam voltar para casa, né? Para suas dimensões, na verdade. E a única forma era através do colisor. Então, um tinha que ficar para conseguir voltar todos no tempo. E Miles queria esse papel, já que era deste universo e queria salvar o multiverso. Mas nos testes dos aranhas por ali, perceberam que ele ainda não estava pronto, pois ainda não sabia da essência do que não importa o quanto você caia, o Homem-Aranha sempre se levanta. Ficando bem decepcionado, indo para casa do seu tio Aaron, que apesar de gostar muito dele, teve uma grande revelação, pois o gatuno apareceu e Miles descobriu que seu tio Aaron era o vilão o tempo todo. Você me conhece.
Nunca desisto. Claro que com sua visão térmica viu que o garoto era o Homem-Aranha, mas na perseguição preferiu deixar o garoto ir embora, para saber onde ele iria. Que eu achei muito maneiro essa ligação familiar de vilões, mostra mais profundidade no personagem. Mas foi Penny Parker que conseguiu refazer o dispositivo que iria destruir o colisor do Rei do Crime. Mas como Miles foi seguido na casa da tia May, apareceu por lá Liv, Lápide e o Escorpião. E foi nessa que o pau fechou dentro da casa da tia May mesmo. Uma cena de ação bem maneiro, tudo por causa do colisor. O problema ainda era o receio de Miles que tinha com seu tio, mas não tira o fato que podia escapar dele, até que nesta perseguição ele ficou nas garras do Gatuno. E aquele laço familiar que todo aranha que se preza tem, aconteceu com ele. Quando tirou a máscara, Gatuno ficou sem saber o que fazer. E como não obedeceu às ordens do Rei do Crime, levou um tiro dele. Nossa senhora! Era a parte de drama que faltava para a cabecinha de Miles, né? Acreditar que um dia poderia ser um herói. E olha só, o seu pai policial encontrou o seu filho e seu irmão no beco. E olha só que história amarradinha. Seu pai já não gostava do Homem-Aranha, e mesmo Miles ficando invisível, sua raiva por ele só aumentou, pois na cabeça dele foi o novo Homem-Aranha que matou o seu irmão. Claro que as outras aranhas deram um conselho, dizendo que passaram pela mesma coisa, só que ele tinha uma vantagem, pois tinha todos eles para dar uma força, mesmo quase matando do coração seu colega de quarto. E aí? E mesmo assim não estava pronto, e mais um teste de Peter B. Parker fez com ele não conseguiu passar, então os outros aranhas iriam destruir o colisor sem ele. Mas depois de seu pai aparecer na porta e dizer que ele tinha um dom incrível e podia fazer coisas ótimas, mostrando que amava demais o seu filho, finalmente conseguiu controlar os seus poderes, mostrando que até tinha muito mais habilidades do que qualquer outro Homem-Aranha, como controlar a eletricidade natural do corpo e ficar invisível. Então fez o seu próprio traje estiloso na Spider Cave e Miles Morales agora sim estava pronto para salvar a cidade do Rei do Crime. Bem louco! E na torre do mafioso, ele estava fazendo uma festa para homenagear o Homem-Aranha. Que ironia, não? E como os garçons estavam fantasiados de aranha, ficou fácil para o time entrar na festa. Mas enquanto isso, a máquina era ligava e Liv Octavius iniciou a sequência para abrir os portais dimensionais. E aí já sabe, né? Mesmo os aranhas tentando desligar o colisor, os criminosos já sabiam o que eles estavam tentando fazer. E mais um confronto aconteceu, que olha que até conseguiriam destruir os vilões se não parassem de bugar tanto. Só que daí finalmente Miles apareceu e controlava seus poderes muito bem, livrando o pescoço de Peter Parker. O problema ainda era o colisor, tão poderoso que todas as dimensões começaram a se juntar, e isso geraria um caos na Terra e uma baita explosão intradimensional. Mas nada como bom e velho trabalho em equipe, né? Onde todos participaram e até desenho animado se deu bem por aqui, dando certo em partes, tirando que Penny Parker perdeu seu robô, mas não a ligação psíquica com a Aranha do Futuro, sendo a primeira que voltou para sua dimensão. Na sequência, o Noir, que levou um cubo mágico para decifrar, e o Porco-Aranha, que disse uma frase de outro desenho animado, mas acho que não dá problema não. E Gwen Stacy na sequência, que além de flertar com o nosso amigo Miles, se tornaram grandes amigos no final. E por fim, só faltava o amigo da vizinhança, o Peter B. Parker, se o Rei do Crime deixasse, né? Mas segundo Miles, estava tudo certo. Ele iria cuidar do Rei do Crime e poderia ficar tranquilo que não iria vacilar. Mandou bem, garoto. Estamos juntos. E apesar da luta maneira e sinistra entre ele e o Rei do Crime, pois é um humano bem forte por sinal, o mafioso queria matar mais um Homem-Aranha. Já que foi a linhagem dele que fez ele perder sua família, iria fazer o mesmo com ele, para nunca mais a sua família ver ele de novo. Mas esqueceu do lema, né? Não importa o quanto o Homem-Aranha caia, ele sempre fica em pé. Ainda mais com seu pai dando uma força para ele. E falar em força, foi isso que ele usou contra o Rei do Crime, o seu poder de controlar a eletricidade.
Jogando ele direto na placa do colisor, acabando finalmente com essa loucura de dimensões e gerando uma baita explosão na cidade. Só que agora, sem mais nenhuma vítima. E mais uma vez a cidade foi salva pelo Homem-Aranha. E Miles bolou uma ideia com seu pai sobre o Homem-Aranha, que ele estava enganado, que tinha sido ele que matou seu irmão. Mas aproveitou também para aparecer para o seu pai, dizendo que ele estava muito animado para trabalhar com ele. Apesar das diferenças e de não concordar com os métodos, entregando para a polícia o rei do crime, revelando para a galera que era o mais novo Homem-Aranha da cidade. Então vamos lá e pela última vez, né? Esse é Miles Morales, que foi picado por uma aranha geneticamente modificada. E por 2 dias foi o primeiro e único Homem-Aranha. E o resto você já sabe, né? Terminou a redação, salvou um monte de gente, ajudou uma galera igual a ele e fez as pazes com seu pai, fazendo novas amizades até ultrapassando dimensões. E agora era um novo amigo da vizinhança, pois era um dos muitos Homens-Aranhas. Eu sou o Homem-Aranha. E eu não sou o único. Tá bom. E pra você que se pergunta quantos Homens-Aranhas ainda existem, olha, tem bastante. E um deles é o Miguel Ohana, um Homem-Aranha do futuro que agora sabe do tal multiverso. Também saiu em uma jornada, mas indo pro início de tudo. Só que acabou caindo no meio de um meme. Apontando o dedo pra mim.